Bom, e aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu fiquei o último mês de março, praticamente todo, sem produzir conteúdo, tanto no Instagram quanto para o YouTube, porque eu acabei priorizando outras coisas nesse momento, tanto de projetos de trabalho, quanto essa transição, porque hoje é as primeiras férias realmente que eu tiro depois desse período que eu entrei na consultoria. E agora, nesse momento de quarentena, é muito bom para a gente conseguir colocar a cabeça no lugar, sabe? E muitos amigos meus estão fazendo cursos, eu inclusive estou fazendo cursos, estou começando a ler mais, que agora na quarentena eu consigo dar a devida importância. E agora eu quero trazer aqui para vocês 5 pontos, 5 motivos que hoje eu olhando para trás fazem total sentido para que nesses 5 anos eu tenha tido diários. E se eu pudesse recomendar para vocês um hábito, uma mudança que vocês pudessem promover nessa quarentena, é começar a anotar o seu dia, simples assim. Quando eu parei para olhar esses diários, eu coloquei essa marcação verde porque são pontos importantes que eu considero que podem esclarecer algumas coisas para vocês e motivar vocês a também terem os seus próprios diários. Tiveram momentos que eu não tive a disciplina de anotar todos os dias. Isso vai acontecer seja em um curso que você estiver fazendo, seja na sua rotina de trabalho. Tem dias que a gente não consegue entregar tudo que a gente se propôs a fazer. E com o diário não é diferente, eu me propus a fazer anotações todos os dias, mas tinha final de semana que eu viajava, esquecia. Tinham períodos mais longos de tempo, de uma semana que eu não anotava nada. E o exercício é justamente olhar para trás e não me julgar por não ter conseguido não fazer aquela anotação. Eu simplesmente deixava de lado, fazia um risco ou resumia da melhor forma que eu podia. Tem páginas do diário que eu tenho 3 dias em uma simples folha, da forma mais resumida, às vezes com bullet point, assim, pontos principais que foram esses dias, porque eu vou ganhar muito mais se eu conseguir anotar os pontos principais ou até seguir para o próximo dia sem refletir os dias que eu não anotei, do que se eu ficar me julgando e me criticando. Então o primeiro passo que eu aprendi muito com o exercício de anotar é aceitar mais as imperfeições. O segundo ponto tem muito a ver com jornalismo. A gente está vendo hoje nas notícias, seja na televisão, seja em redes sociais, tem vários ângulos de uma mesma questão. Então, tanto discussões a nível do presidente Bolsonaro, tem muita polêmica envolvida, e algumas páginas transmitem uma mesma notícia de um ponto de vista mais positivo e outra página totalmente negativo. E a mesma notícia. E o que eu aprendi com, de novo, anotar todos os dias o que acontecia comigo. Tem um dia específico, foi no dia 26, está anotado aqui, 26 de maio de 2017. Eu tinha uma competição de atletismo e eu acabei torcendo o joelho por uma bobeira. Eu gosto de treinar parkour e nesses dias eu comecei a treinar uns saltos diferentes e acabei torcendo o joelho pouco antes de uma competição muito importante. Na programação neurolinguística, essa mudança que eu falei aqui do jornalismo, a gente chama de reenquadramento. Eu entendo qual é o meu quadro com as limitações que ele define para mim e mudo para uma perspectiva mais positiva, que vai me ajudar. Então, ao invés de julgar que eu quase quebrei o meu joelho, que eu fui inconsequente, que eu não precisava ter feito isso, eu mudei e anotei no meu diário em uma seção que eu gosto de anotar tudo que eu agradeço no dia. Eu agradeci por ter conseguido andar até o hospital ou o carro, se não me engano, para conseguir tratar do meu joelho. Então, de novo, eu olhei qual é o ponto de vista positivo que vai me ajudar de alguma forma a lidar com aquela situação. Isso eu aprendo muito todos os dias, fazendo anotações, por mais simples que sejam, de como eu consigo olhar para a mesma situação de pontos de vista diferentes, e esse exercício cada vez mais me possibilita no trabalho a fazer isso, na minha vida pessoal, com relacionamento, com minha família, como que eu consigo olhar essa discussão, essa questão de uma forma diferente que vai realmente me ajudar. Terceiro ponto, pequenas conquistas. Aqui é literalmente, às vezes, coisa muito simples que ia passar despercebido, eu olhando para trás, foi um ponto ali que foi importante. Então, eu anotei, por exemplo, que eu aprendi a fazer curva de patins. Olha pra você ver, a coisa mais idiota, mas que pra mim eu nunca tinha andado de patins, eu nunca soube andar de patins, na verdade. E quando eu fiz a primeira curva, foi um momento, muito importante. Então, pequenas coisas como uma curva de patins, como estar com a família, igual agora na quarentena. Todo mundo está com a sua família por mais tempo do que talvez vocês gostariam de estar. Mas esse é um momento muito importante que talvez vocês não vão ter a oportunidade nunca mais na vida de ter tanto tempo junto das pessoas que são importantes para vocês. Então, de novo, começa a notar as coisas mais simples e vocês vão começar a perceber que vocês vão dar uma importância maior para coisas que antes passavam
despercebidos. Eu falei das pequenas conquistas, mas as grandes conquistas são talvez tão importantes quanto, não tenho como falar qual é mais relevante. Porque as grandes conquistas são os grandes marcos que a gente vai lembrar mais. E hoje, se eu não tivesse o diário, eu não saberia como eu estava me sentindo no dia que eu tirei carteira de moto, o que eu pensei durante a minha preparação para o processo seletivo que hoje me admitiu na consultoria e hoje eu sou um consultor de gestão. Então, como que foi essa construção? Tá tudo aqui na minha agenda. Então, eu começo a perceber como que minha mentalidade ela evoluiu no longo prazo através das pequenas e das grandes conquistas. E por último, eu sempre quis aplicar, quando eu estou tentando aprender uma língua diferente, quando eu quero aprender alguma coisa, eu tento colocá-la no meu dia a dia da maior número de formas possíveis. E o inglês foi uma delas e ainda é de certa forma. Eu decidi algumas dessas agendas fazer ela toda em inglês e é um exercício foi muito difícil para mim, porque às vezes eu queria falar uma expressão muito simples no português, só que eu não sabia inglês, então eu tinha que procurar em dicionário, eu tinha que perguntar para o Google, eu tinha que me virar para conseguir expressar o que eu queria dentro do meu diário. Então, de novo, seja uma língua que você quer aprender, seja um hábito que você quer criar, um curso que você quer fazer, o diário ele acaba sendo uma ferramenta muito boa para você anotar e acompanhar esse progresso. Então, primeiro, antes de começar qualquer curso, começar qualquer projeto, minha recomendação, pega um caderno, qualquer folha que você tiver e começa a anotar. Faça um diário de quarentena que seja. Daqui 20 anos, vocês vão pegar esse diário e vão lembrar desse momento histórico que a gente está vivendo e de como que foi a sua evolução nesse período. Como que a sua mente mudou, como que a sua prática no dia a dia ela foi se alterando, dias que você talvez não estava produtivo e depois você passou a ser produtivo e por que você fez isso. Esses porquês vão sendo muito explicados ao longo dos dias, de forma subconsciente em como que você começa a anotar cada um desses dias. Anota da forma mais simples e direta possível. Hoje a minha agenda é muito mais elaborada do que ela era no começo, só que isso é um processo, não se cobre tanto logo no começo. Então essa é a minha recomendação, começa hoje o seu diário de quarentena, anota suas reflexões, seus pensamentos, o que você está pensando em fazer, o que você desistiu de fazer, o que está sendo fácil, o que é difícil e começa a entender mais. É um grande exercício de autoconhecimento, de inteligência emocional. Bom, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês. Começa muito simples, pega qualquer folha, qualquer caderno que vocês tiverem jogado pela casa, não se cobrem muito nesse início. E se você quiser separar, igual hoje eu tenho essa pequena agenda aqui que é só para ideias. Então eu estou lendo um livro, tenho uma ideia boa, eu anoto. Se eu estou andando na rua, eu lembrei de uma coisa que eu posso fazer um vídeo, eu anoto aqui. É um caderno só de ideias, diferente da minha agenda que envolve outras coisas. Então, de novo, testa, descobre o que é melhor para você. Cada um tem uma coisa que vai se sentir mais identificado. Tem pessoas que gostam de aplicativo, tem pessoas que gostam de caderno. Entenda como que você funciona e essa quarentena eu acho que é o melhor período para você fazer isso. Bom, semana que vem tem mais. Muito obrigado. Se gostou do vídeo, compartilhe ele, curte aqui embaixo e até semana que vem. Abraço!